Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula a gente vai estar mostrando para vocês como fazer a exclusão do produto. Bem, vamos começar então. Para isso eu preciso que vocês abram o Eclipse de vocês e vocês vão precisar abrir dois arquivos do projeto da drogaria. Vocês vão precisar abrir o XHTML do produto, pois nele a gente vai precisar fazer o diálogo de exclusão. E vocês também vão precisar abrir o ManageBin do produto, pois a gente vai precisar codificar o evento de exclusão. Então eu vou abrir os dois aqui no meu. Então eu vou expandir o drogaria, expandir o Java Resources, expandir o SRC, e aí eu vou expandir o bin, vou abrir o produto bin. Então o primeiro arquivo já está aberto. Aí vou abrir o Web Content, expandir o Pages e abrir o produto XHTML. Aí a gente vai precisar então fazer algumas considerações a respeito do excluir. O excluir basicamente ele não precisa de combo box. Por quê? O combo box ele é utilizado quando você precisa selecionar algo. Na exclusão isso já está selecionado. Então não vai se fazer necessário no método de excluir que a gente faça um método, no caso, para tratar o combo box. O que eu vou fazer simplesmente, eu vou imprimir os dados da composição que já estão selecionados. Então o que eu vou precisar fazer então, a primeira coisa, eu vou precisar no nosso data table adicionar aquela coluna de opções, onde naquela coluna nós fazemos a parte referente a colocar os botões. Então eu vou expandir aqui o produto XHTML. Então a primeira coisa que eu vou fazer é acertar o nosso data table para adicionar mais uma coluna nela. Então lá no nosso data table, antes do footer, eu vou adicionar mais um p-column, aonde nesse p-column vai ficar o botão de excluir nessa videoaula e futuramente o botão de editar. Então eu vou criar aqui então um p-column e dentro desse p-column eu vou criar um botão. Só que conforme eu mostrei para vocês, vou criar um command button, né? Conforme eu mostrei para vocês, a gente vai ter que fazer algumas coisas nesse botão. Quando eu fiz esse botão no caso do fabricante, a gente não usou texto nele, nós usamos ícone. Eu acho até melhor usar ícone nele porque a gente acaba tendo, no caso, uma economia de espaço. Então dentro desse botão aqui eu vou colocar um ícone para que eu tenha mais espaço melhor aproveitado. Então eu vou colocar um ícone nele. A gente viu que na aula do fabricante, o ícone de exclusão chama-se i-icon-trash. No caso, ele vai desenhar para nós uma lata de lixo. Aí aqui no column, o que eu vou fazer? Vou ter que colocar um header text. Nesse header text, vou escrever opções. Não vou precisar de filter by, não vou precisar de sort by, pois eu não vou precisar ordenar através dessa coluna. Ela vai ser simplesmente uma coluna de seleção. Tá, agora o que eu vou precisar fazer então? Eu vou precisar começar a fazer o seguinte. Nesse botão, se vocês lembrarem, eu ensinei vocês a fazer uma atribuição. Qual que era essa atribuição? Eu pegava o que estava clicado na linha atual e jogava para um objeto do meu ManageBin. O meu objeto atual, eu já tenho ele aqui, ó, ele é representado pelo var. Ele chama-se item. Aonde que eu preciso jogar esse item? Esse item eu preciso jogar, aqui mostrando meu ManageBin, eu preciso jogar para essa variável produto. Então aquela variável item vai ser jogada na variável produto. Qual que é o propósito disso? O propósito disso é que nós já temos, esse acaba sendo para nós o preparar exclusão. Porque lembrando, a gente não precisa mais fazer o preparo da exclusão, porque eu mostrei para vocês como poderia ser feito de outra forma na videoaula do fabricante. Então agora eu vou pegar aquele item e vou jogar para esse produto. Como? Eu vou voltar para o XHTML. Então esse botão aqui, ele não vai poder ter o fecha aqui. Ele vai ter que ter um fecha normal. Dentro dele eu ensinei para vocês um comando que era o set property action listener.
O Set Property Action Listener, ele funciona como se fosse uma atribuição. Lembrando, eu tenho numa linguagem de programação, A recebe 10. Quem que é o target? O target é o A. Quem que é o value? É o 10. Então aqui é o lado da esquerda, recebendo o lado da direita. Quem que é o lado da esquerda para o meu caso? O lado da esquerda é o meu produto. Então aqui no target eu vou escrever jogo da velha, abro e fecho as chaves. Dentro das chaves vou pressionar Ctrl espaço. Aí vou escolher o meu produto, meu Manage Bin produto. Ponto final, Ctrl espaço. E aí eu vou selecionar o meu produto, que é o meu destino. Que valor que o produto vai receber? O produto vai receber o item. Aí eu vou escrever jogo da velha, abro e fecho a chave. E dentro da chave eu vou escrever item. O que significa isso? O que eu fiz aqui basicamente, eu já resolvi o problema de selecionar a linha corrente. Então eu já estou capturando a linha corrente, que no meu caso é chamado de item, e estou jogando na variável produto do meu Manage Bin. Então isso daí vai ser importante. Falta algumas coisas ainda nesse botão que eu vou fazer daqui a pouco. Agora, o que eu vou fazer? Então resolvi o problema de eu selecionar já o que eu precisava. Eu vou já deixar pronto no meu Manage Bin o método de exclusão. Aí eu vou voltar e vou fazer o diálogo. Então vamos lá no nosso Manage Bin do produto, rola ele até o final. Então depois do novo, eu vou fazer um método agora que é o public void excluir. Abro e fecha parênteses, abro e fecha a chave. O excluir, pessoal, basicamente é igual ao excluir do fabricante. Você vai criar o down, vai chamar o método de exclusão, vai atualizar a listagem, vai dar uma mensagem de sucesso ou uma mensagem de erro. Mesma coisa. Então eu vou criar o meu down. Se você até quiser já começar pelo try catch, por exemplo, você pode. Então eu vou colocar aqui try. Aí vou escrever o catch. Eu já sei que o catch é um SQL exception. Aí já vou deixar até o erro escrito. Vou imprimir a pilha de execução. E vou exibir uma mensagem de erro no meu growl, caso dê algum problema. JSF util. Pronto. Adicionar mensagem de erro. Aí eu vou mandar a mensagem que vier do banco de dados. Esse erro que está acusando aqui, ele está falando que você fez um try catch que não tem nada para ser tratado, porque eu ainda não digitei a parte do meio do try. Então eu vou começar a digitar, esse erro vai sumir. Então eu vou criar o meu produto down, vou chamar ele de down mesmo, criando ele aqui. Aí depois simplesmente eu vou invocar o excluir. Então eu vou fazer down.excluir. Lembrando que o excluir já foi feito na videoaula de camada down do produto. Nós até testamos com o JUnit. Então você já tem que ter feito e tem que ter testado no JUnit para garantir que está certo. Eu vou excluir aqui o meu objeto produto. Lembrando que esse objeto produto vai receber o item, que é a linha corrente. Aquele comando que nós acabamos de fazer, ele é executado antes que o excluir seja executado. Então eu tenho garantia aqui que o usuário clicou em alguma coisa. Aí eu vou atualizar a pesquisa, pois vocês devem lembrar que se eu excluir, esse dado tem que sumir da listagem. Então eu vou falar que os meus itens recebem o resultado do listar, simplesmente para que ele recupere os dados da pesquisa. E por fim, vou adicionar uma mensagem de sucesso. Aí vou colocar então produto removido com sucesso. Pronto, está feito o nosso excluir. O preparar a exclusão eu não vou precisar, porque nós já fizemos aquele comando set property action listener que faz esse papel para a gente. Então na parte do Manage Bin, o que eu tinha que fazer referente à exclusão está pronto. Agora eu vou voltar para o nosso XHTML para a gente fazer o diálogo. Então voltando aqui para o nosso XHTML. Daqui a pouco eu vou voltar aqui e mexer novamente com esse botão aqui. Mas por enquanto
Vou deixar ele quieto. Então agora eu vou criar um diálogo. Detalhe, esse diálogo vai ser muito similar ao diálogo do novo. Então se você quiser copiar e colar até para ganhar algum tempo, pode fazer isso à vontade. No meu caso, eu vou digitar só para a gente ir comentando algumas coisas. Então eu vou criar aqui um diálogo. Nesse meu diálogo, eu vou colocar um nome para ele, um idGetVar, né? Vou chamar ele de DLG prod excluir, vai ser o nome que eu vou usar para exibir e para ocultar ele. Vou colocar as mesmas propriedades que eu coloquei no novo. Então eu vou colocar as propriedades para eu não poder, primeiramente, fechar, que é o closable false. Vou colocar o draggable, que é para eu não poder arrastar. Então vou colocar draggable false. E vou colocar o resizable false, para que eu não possa redimensionar. E por fim, eu vou colocar aqui o header. O header vai ser o cabeçalho nosso. Então vai ser produto, traço, excluir. Bem, comecei a fazer o meu diálogo. Assim como todo diálogo que nós temos, o diálogo geralmente tem um formulário para que os botões funcionem. Então eu vou colocar aqui um formulário. Lembrando que quando nós fazemos formulário, geralmente eu coloco um ID para ele, pois eu vou precisar atualizar depois via Ajax algumas coisas. Então eu vou colocar um ID aqui no meu formulário, vou chamar ele de frm prod excluir. Esse vai ser o nome do meu formulário, para eu usar depois uma atualização via Ajax. Dentro do nosso formulário, eu vou precisar criar os nossos Pinel Grid. Então eu vou criar aqui o primeiro Pinel Grid, lembrando que o Pinel Grid ele serve simplesmente para alinhamento. Então o meu Pinel Grid vai ter columns 2, quer dizer que ele vai mostrar de 2 em 2 objetos. Então agora eu vou desenhar o que eu quero exibir. A primeira coisa que eu quero exibir, por exemplo, o código. No novo, o código não foi importante porque a gente não sabia qual era o código, porque ela ia ser preenchida por autoincremento. Agora, eu sei qual é o meu código. Então, eu vou colocar aqui um output label, aonde nesse output label vai ser o output label do código. Aí eu vou exibir o código. Só que eu não vou usar input text. O input text serve quando você quer ler algo do teclado. No meu caso, eu vou estar lendo, vou estar somente exibindo. Para exibir é o output text. A gente já comentou sobre isso em videoaulas anteriores. Então eu quero exibir aqui. O que eu quero exibir? Eu quero exibir o produto que foi preenchido a partir do item. Então eu vou colocar jogo da velha, abro e fecho chaves. Aqui dentro das chaves eu dou Ctrl espaço, escolho o meu manage bin produto, ponto final, Ctrl espaço. Aí eu escolho o meu produto, escolho ele, clique duplo nele, ponto final, Ctrl espaço. Aí eu escolho o meu código dando um clique duplo nele ou pressionando Enter em cima dele. Pronto, está mapeado para eu mostrar o código do produto que está no meu Manage Bin. Vou fazer as mesmas coisas para a descrição, para o preço e para a quantidade. Então, fazendo aqui. Vou fazer então o output label. Vou fazer um para a descrição. A descrição também vou exibir com o output text. Da mesma forma, colocando value nele. Jogo da velha, abro e fecha chaves, Ctrl espaço, escolhe o Manage Bin produto, com Enter, ponto final, Ctrl espaço, escolho o produto, Enter, ponto final, Ctrl espaço, aí eu escolho a descrição, Enter. Pronto, mapeei também a descrição. Mesma coisa vou ter que fazer com o preço. Então, o preço agora, value, preço. Também vou usar um output text para exibir ele. Lembrando que ele vai exibir no padrão americano, ou seja, ele vai exibir com ponto o preço. Então, esse formato mesmo, pois eu não mostrei conversores e validadores para você, então ele vai mostrar no padrão americano mesmo, não tem problemas. E por fim, vou fazer a quantidade. Então, vou fazer um output label para a quantidade. A quantidade.
E vou fazer um output text para a quantidade. Vou colocar um value aqui para ele. E vou fazer a mesma coisa para a quantidade. Agora vem a diferença. Quando a gente fez o novo, só para a gente lembrar aqui em cima, ó, eu fiz um combo box. Só que o combo box ele só serve quando eu quero selecionar algo. Na exclusão eu não quero selecionar nada, já está selecionado. Então eu só quero exibir. Eu só quero exibir o fabricante do produto. Então simplesmente eu não vou precisar do combo box. Eu vou simplesmente só exibir a descrição do meu fabricante. Então eu vou usar o output label e o output text da mesma forma. Então aqui eu vou usar um output label para mostrar para nós uma mensagem, value fabricante. E aí eu vou exibir a descrição do fabricante. O código do fabricante eu não vou exibir, porque como ele é auto-incremento, acaba não tendo muito sentido. Como que eu vou fazer para exibir então? Eu vou colocar jogo da velha, abro e fecho a chave, vou pressionar o Ctrl espaço dentro das chaves, clique duplo no meu manejo de bin. Ponto final, Ctrl espaço, eu escolho o produto, clique duplo nele, ponto final, Ctrl espaço, eu escolho o fabricante. Lembrando, todo produto tem um fabricante, é uma composição. Agora, ponto final, Ctrl espaço, e aí eu escolho a descrição. Pronto, está mostrando para mim o fabricante, então eu não vou precisar mostrar aqui um combo box, simplesmente é um output text normal. Agora eu vou ter que fazer os meus botões. Então nos meus botões eu vou colocar outro painel grid, né? Aonde vai ter dois botões, vai ser columns 2. Aí eu vou colocar o botão excluir e vou colocar o botão cancelar. Então command button, vou colocar o value aqui, o botão excluir. E vou criar outro botão, que é o botão cancelar. Ah, uma coisa que eu esqueci de colocar, já aproveitando, eu esqueci de colocar aqui um ID no meu Painel Grid. Lembrando, eu estou atualizando via Ajax o Painel Grid, então vou colocar ID aqui, vou chamar ele de PNL prod excluir. Então a gente vai precisar desse nome futuramente para atualizar essa área aqui que eu estou marcando. Então essa área aqui vai ter que ser atualizada via Ajax. Para isso eu vou precisar do ID. Primeiro eu vou fazer o botão aqui cancelar, que é o mais fácil. O botão cancelar, no onComplete dele, o que eu vou fazer? Vou fechar o diálogo. Então eu vou usar o comando PF para a gente acessar o diálogo, aspas, aspas. Aí eu passo o nome do diálogo, o diálogo chama DLG prod excluir. E aí eu dou ponto hide. Abro e fecha parênteses, ponto e vírgula. Pronto, está feito o cancelar. O excluir, ele já é mais complexo. Então no excluir, eu preciso primeiramente chamar o action listener, que vai ser o nosso método de excluir mesmo. Então eu vou colocar jogo da velha, abro e fecho a chave. Dentro da chave vou colocar Ctrl espaço. Vou escolher o manejo de bin do produto com clique duplo. Vou pressionar o ponto final e vou escrever excluir, que foi o método excluir que eu estou chamando, só para mostrar. É esse excluir aqui do manejo de bin. Estou chamando esse nome aqui. Voltando agora no nosso XHTML. Agora eu vou precisar fazer o update. Ou seja, quem que eu vou atualizar? Lembrando que o excluir, ele pode disparar mensagem de erro e pode disparar mensagem de sucesso. Então eu vou ter que atualizar o meu growl. Então eu vou colocar MSG global. Ah, da onde que eu arrumei esse nome? Deixa eu minimizar aqui. É só você abrir o templates, modelo sistema. MSG global é esse growl aqui, ó. Estou atualizando ele. Então voltando ao XHTML do produto e maximizando. Vou também precisar atualizar o meu data table. O meu data table, só para a gente lembrar aqui em cima, ele está dentro do FRM prod listagem e ele chama-se TBL prod listagem. Então eu vou precisar usar esses dois nomes aqui para conseguir atualizar a tabela. Então voltando lá embaixo,
eu vou colocar espaço, vou colocar 2 pontos, primeiro o nome do formulário. FRM prod listagem. 2 pontos, o nome do componente. TBL prod listagem. Ou seja, ele atualizou para mim também. Atualizou o ground e atualizou para mim o data table. E por fim, eu preciso no complete fazer alguns ajustes. O primeiro ajuste, eu preciso fechar o nosso diálogo. Então, eu vou colocar PF, abre e fecha parente, aspas, aspas. Eu quero fechar o DLG, prod, excluir, ponto, hide. O excluir, ele tem o mesmo problema dos demais. Poderia acontecer do nosso filtro ele ficar selecionado. Então eu quero limpar o filtro assim que eu excluir. Para limpar o filtro, eu uso o wide_get_var da tabela. Lembrando, o wide_get_var da tabela, ó, ele chama tabela prod listagem. Então eu vou usar esse nome aqui, tabela prod listagem. Aí eu vou chamar o ponto clear filters. Lembrando, o ID eu uso quando eu quero atualizar via Ajax. Quando eu preciso chamar um JavaScript do próprio componente, eu tenho que usar o wide_get_var dele. Então aqui eu mandei simplesmente ele ocultar e limpar os filtros do meu data table. Falta agora só mais um ajuste. Esse ajuste, na verdade, não é nem no diálogo, é no nosso data table, no botão de lata de lixo. Então, localizem para mim o botão da lata de lixo, tá aqui, ó. O que eu vou precisar fazer então no botão da lata de lixo? Eu vou precisar mandar abrir aquele diálogo que nós acabamos de fazer. O diálogo que nós acabamos de fazer, ele chama DLG prod excluir. E além de abrir, eu vou ter que mandar atualizar esse Painel Grid. Esse Painel Grid que chama PNL prod excluir, que está dentro do formulário FRM prod excluir. Então vamos fazer isso então. Então no onComplete, o que eu vou fazer? No onComplete, eu quero que seja aberto aquele diálogo. Então eu vou colocar, vou fazer o nosso comando PF. Então eu vou escrever PF, abre e fecha parênteses, aspas, aspas. Vou colocar DLG prod excluir, ponto, show. Beleza, acertei a primeira parte. Agora eu preciso colocar o update. No update, primeiro vou colocar o nome do formulário. Então, 2 pontos, o nome do formulário. FRM prod excluir. 2 pontos, agora eu vou colocar o nome do componente. PNL prod excluir. Ah, você não vai atualizar uma mensagem global aqui? Não, não vou atualizar uma mensagem global aqui. Ah, por que no novo você fez? É porque o novo, ele invocava um comando de banco de dados que verificava se tinha fabricantes para listar. Aquilo poderia ocasionar erro. No nosso caso, o nosso botão de chamar o painel de excluir, o diálogo, na verdade, ele não tem nenhum acesso ao banco de dados, então não vai acontecer erro. Agora eu vou salvar então, vamos testar então, eu vou minimizar então, vou clicar com o botão direito no drogaria, opção Run As, opção Run on Server, botão Finish. Vou aguardar agora a minha tela ser carregada. Aí vou maximizar o meu navegador. Vou escolher a opção Cadastre os produtos. Agora o que eu vou fazer? Por exemplo, eu quero vir aqui, por exemplo, ó, está aqui, ó, a lata de lixo aqui, ó. Vamos supor que eu quero excluir, por exemplo, esse teste produto U, que nós cadastramos na videoaula passada. Então eu só vir aqui, clicar na lata de lixo, pronto, ele abre para mim a janela. Se você não quiser excluir, é só pressionar o botão cancelar. Então eu posso, se quiser também, eu posso até filtrar, né? Então, por exemplo, ó, vou filtrar o teste produto U, ó. Eu posso fazer filtro se eu achar necessário. Então eu vou chamar de teste produto U, ó. Ele achou para mim. Vou clicar na lata de lixo, ele abriu para mim, ó. Se vocês lembrarem, tinha um bug nisso no fabricante, agora não tem mais. Vou pressionar o botão excluir agora.
Pressionei o botão excluir, apareceu a mensagem, produto removido com sucesso. E se eu mandar procurar agora esse teste, vou ver aqui na página 2 que ele estava, ele não tem mais e os filtros foram limpos. Bem, funcionou então o que a gente queria fazer. Só para a gente fixar então, o que eu fiz nessa videoaula? Basicamente, no manejo de bin, eu criei esse método aqui que eu estou grifando, ó, que é o excluir, então de vocês vai ter que ter esse método. No XHTML, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi no nosso data table. No nosso data table, eu adicionei esse novo p-column, aonde nesse novo p-column eu basicamente adicionei um botão, que é o botão da lata de lixo que vocês viram. E criei o diálogo da exclusão, que é esse diálogo que está aqui, ó. Todo esse diálogo que eu estou grifando é o diálogo da exclusão. Então vocês vão precisar adicionar essas coisas de vocês para que funcione corretamente. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Não esqueça de se inscrever no canal, nem de compartilhar essa videoaula. A gente se vê na próxima videoaula, onde eu vou estar dando continuidade ao cadastro do produto, onde a gente vai editar então os dados do nosso produto. Bem, pessoal, é isso. A gente se vê na próxima videoaula. Abraços, até mais.